Davi nos convida a contemplar o lugar onde nós vamos chegar, a Jerusalém, onde nós estamos nos aproximando. E é justamente sobre isso que é esse salmo que nós vamos estudar essa noite. Eu queria ler com vocês, nós vamos ler de novo na Almeida, corrigida e revisada. Tudo bem? Então vamos lá, Salmo 122, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler na Almeida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai do universo, Senhor dos senhores, eu quero me achegar diante do teu trono de graça e pedir que a sua unção esteja sobre mim, que o Senhor me esconda atrás da cruz, que eu possa pregar o Evangelho de Cristo Jesus, nada mais do que o Evangelho de Cristo Jesus, e expor de maneira fiel a verdade que está contida nesse texto bíblico, e que isso seja para a nossa edificação, e que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Eu queria pedir a permissão de vocês para viajar na maionese. Eu vou pedir para vocês uma introdução em que eu vou devagar um pouquinho, vou viajar na maionese, mas eu não vou sair do texto bíblico, tudo bem? É sobre esse cara que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Steve Jobs. Se vocês não ouviram falar, o próximo slide é emblemático. Ele era um hippie que gostava de tecnologia e se juntou com esse sujeito que era um geek, em português geek é nerd, para você que não sabe. E aí ele encontrou esse garoto, que é o Steve Wozniak, e eles montaram uma empresa que é a Apple. Só para vocês terem uma ideia do que a Apple representa para mim, eu escrevi a minha tese de mestrado... Pode ir, é isso aí. Eu escrevi a minha tese de mestrado nesse computador. O primeiro computador que eu comprei na minha vida foi esse iMac. Não esse, mas esse é outro iMac, mas um igualzinho a esse. Eu comprei com o meu dinheiro, da minha bolsa, para escrever a minha tese de mestrado. O próximo computador eu também comprei com o meu dinheiro, eu escrevi minha tese de doutorado nesse computador. É um cubo G4 lindo, que está exposto no Museu de Arte. A bolsa aumentou. Naquela época havia paridade dólar-real. E aí eu comprei esse cubo e ele é lindo. Um exemplar dele está exposto no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Bom, e o Steve Jobs é um visionário. Vocês sabem que a Apple lançou o primeiro computador pessoal com uma interface gráfica. Pela primeira vez na vida, o computador tinha fontes, coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. Vocês nunca devem ter visto um fotolito na sua vida. Vocês nunca devem ter visto estilete e cola que a gente usava para montar um anúncio para, sei lá, perdi meu cachorro. Aí você pegava um estilete, fazia um negócio, mandava para a gráfica. Antigamente não existia uma coisa chamada impressora, que vocês prezam muito. Graças a esse homem chamado Steve Jobs, hoje a gente tem computadores que fazem tudo para você. Outra coisa interessante que Steve Jobs fez é o iPod. Mil músicas dentro do seu bolso. O iPad. O iPad e o iPod, aliás. E esse caso era super legal. Vocês não pegaram isso, mas existia uma coisa chamada Napster. Você entrava na internet, baixava as músicas e era tudo ilegal, era super legal. E aí Steve Jobs inventou uma coisa chamada modelo de negócios. Era um modelo de você entrava numa loja, comprava aquela faixa. Antigamente você tinha que comprar um CD inteiro. Você comprava só uma faixa e essa faixa ia legalmente para o seu computador. Você continuou fazendo pirataria, mas isso não quer dizer que não existisse uma maneira legal. E outra coisa que Steve Jobs me inventou foi esse computador sem teclado. Se você compara o iPhone
com um computador que era o top de linha da época, que era o BlackBerry, que era uma coisa ridícula, cheia de botãozinho, você compara uma coisa e outra. Mas uma das coisas fantásticas que Steve Jobs inventou e que eu acho genial é essa história do hub digital. Quando ninguém falava dessa história de hub digital, pode passar, ele inventou esse negócio. O computador era a peça central de tudo que você pudesse imaginar. E agora um garoto na sua república contando sobre a vida universitária, consegue fazer vídeos, colocar no YouTube e virar uma celebridade nacional. O cara pode ficar famoso simplesmente porque agora a produção de conteúdo está na mão do autor. O escritor ele pode divulgar o seu produto, você pode criar uma música, gravar o seu EP e tudo isso saiu da cabeça desse sujeito. Fantástico, revolucionou o mundo, a maneira como a gente se relaciona com a informação. Mas uma coisa interessante sobre Steve Jobs é essa menina chamada Lisa Jobs. Ele engravidou a sua namorada de faculdade e ele jamais, durante anos, ele não reconheceu que ela era filha dele. A namorada dele pediu para ele fazer o teste de paternidade durante anos. Ele era um milionário e ele simplesmente se negou a fazer o teste de paternidade. Durante anos essa menina ficou sem pai. Não era um cara fácil, não era um cara adorável. Os empregados dizem que ele era uma pessoa bastante rude, ele era capaz de ser um péssimo empregador, a ponto dele ter sido demitido da Apple. Como é que você consegue ser demitido da empresa que você é dono? Pois é, esse cara conseguiu a façanha de ter sido demitido da empresa que ele era o dono. Aí você vai me perguntar o que isso tem a ver com o salmo que nós acabamos de ler, pois ele tem tudo a ver com o salmo que a gente acabou de ler. O que o texto está dizendo para a gente é que Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Essa é uma das traduções, é como a Almeida traduz. Em outras traduções, uma tradução diretamente do hebraico vai dizer Jerusalém que foi construída como uma cidade bem compacta. Em outra tradução, é de Eugene Peterson, ele diz Jerusalém, cidade bem construída, construída como lugar de adoração. Steve Jobs, falando sobre essa época em que ele saiu da Apple e foi demitido, ele disse: foi muito importante para a minha vida, porque havia algumas arestas na minha vida que precisavam ser aparadas. Quando ele voltou uma pessoa melhor. Pois a viagem que nós devemos fazer a Jerusalém é um convite que Deus nos faz a irmos todos os domingos a Jerusalém, a abrirmos a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para a nossa vida, e contemplarmos o caráter de Deus, e compararmos o caráter de Deus com o nosso caráter. Vermos como Deus é perfeito, como Ele é bem construído, como não há aparas a serem feitas com relação a Ele. E nós nos comparamos com Deus e vemos o que nós precisamos nos corrigir e nos modificar. Todo mundo aqui é bom em alguma coisa, mas é péssimo em outras coisas. Todo mundo aqui sabe que tem áreas da sua vida que precisam ser consertadas. Todo mundo aqui vai virar e dizer: eu sou ótimo em matemática, mas já em português não é o meu forte. Eu sou um ótimo colega de trabalho, mas eu deixo a desejar como filho. Eu sou um ótimo namorado, mas eu sou um péssimo colega de trabalho. E da mesma forma como Steve Jobs tem arestas que precisam ser aparadas, o Salmo 122 é um convite a nós apararmos essas arestas, olharmos para Deus e nos modificarmos. Pois eu quero levantar 4 pontos nesse texto de hoje, olhando para o Salmo 122, no que nós podemos nos modificar a partir desse texto. Tudo bem? Esse é o que nós vamos fazer nessa noite a partir do texto do Salmo 122. A primeira coisa que a gente vê é que... não, pode voltar porque não é isso não. Deixa no texto em hebraico. É esse mesmo. Obrigado. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que Deus nos chama a um lugar de adoração. O texto bíblico diz: nossos pés estão dentro das tuas portas,
ó Jerusalém. Vou devagar mais um pouquinho, tá? E dessa vez o Mateus vai gostar. Existe um sociólogo chamado Marc Augé, e Marc Augé lança um livro chamado Não Lugar. Eu não sei se vocês sabem, mas existe a modernidade, existe a pós-modernidade. Você me corrige, tá? Não é minha área. Eu sou físico, tá? Marc Augé, ele escreveu um livro e ele fala sobre a pós-modernidade. Numa das coisas ele fala sobre a pós-modernidade, vocês sabem o seguinte. Na modernidade, o centro do universo é o homem. Na pós-modernidade, ou na sobremodernidade, o centro do universo é o indivíduo. Sou eu, é o meu locus, é de onde eu olho. E isso afeta como a gente se relaciona com o espaço, e isso afeta como a gente se relaciona com o tempo, e cria uma coisa chamada não lugar. Muito teórico, né? Eu vou dar um exemplo concreto, tudo bem? Um exemplo concreto de não lugar é o McDonald's. Você vai até o McDonald's, você tem um menu, você pede lá um sanduíche, você senta e coisa de 40, 50 minutos você completou o serviço e aí depois que termina você vai embora. Você não tem nenhum relacionamento afetivo, antropológico, emocional com as pessoas ou aquele lugar. Obrigado e volte sempre, em que possa servi-lo, Senhor. Todas frases decoradas, mas você não tem nenhum tipo de envolvimento emocional. Isso é um não lugar. Ele existe para satisfazer uma necessidade, ele existe para satisfazer o mercado. Lugar, por exemplo, é a casa da avó da gente. Sabe a casa da avó da gente, que os pais levam a gente no domingo? E aí a avó da gente abraça e beija a gente e diz: meu filho, você cresceu, que lindinho. Seu avô pega aquela nota de R$20 e te dá e você acha que ficou rico. E aí todo mundo senta. Meu avô. Todo gente pobre, cara. Exatamente. Aí você sentava em volta da mesa, vinha os seus tios, vinha aquele pessoal todo. Sempre tem um tio sem graça que fica fazendo as piadas sem graça, mas você ria assim mesmo para não perder o colega, todo mundo sabe disso. E aí você sabe que a sua avó vai fazer aquele macarrão com galinha, não é isso? E que depois vai ter aquele manjar delicioso com molho de ameixa, com calda de ameixa. Você sabe que ela não vai botar coco ralado porque você odeia coco ralado. Você sabe que ela vai fazer doce de leite para você porque o doce de leite dela é campeão. Você vai ver os seus tios indo dormir depois do almoço e você que é criança vai virar e dizer: mas que coisa esquisita, adulto dorme depois do almoço e você não consegue entender porque tudo que você quer é brincar. Existe um relacionamento afetivo, existe um relacionamento emocional com os eventos e com as pessoas. Isso é um lugar. Pois Deus chama a gente não a estar num não lugar, mas estar num lugar. Vou dar um outro exemplo de que pode ser um não lugar, é um show. Um show é essencialmente um não lugar. Você vai até aquele local, você tem uma identificação com aquele sujeito que está lá na frente cantando aquelas músicas, elas até têm um apelo emocional para você, mas esse sujeito não tem nenhum apelo, nem te conhece, nem sabe quem você é, nunca te viu na vida. As pessoas que estão à tua volta também não têm nenhum vínculo com você. Pois uma igreja pode ser um show, pode ser também um não lugar. Você não tem nenhum vínculo com as pessoas que estão à sua volta. Você tem, no máximo, um vínculo com aquela pessoa que está lá na frente, mas ela não tem necessariamente um vínculo com você. E quando Deus nos chama a nos relacionar com Ele, Ele nos chama não a um não lugar, mas Ele nos chama a um lugar. A um lugar de relacionamento, de vínculos afetivos, de vínculos emocionais com as histórias e as pessoas que estão frequentando ou compartilhando desse espaço com você. O que eu queria pra gente é que a gente aprendesse que esse lugar tem que ser lugar e não lugar. Mas essa metáfora pode ir além. Porque vocês conhecem o filósofo chamado Lulu Santos que diz: ela me encontrou quando eu estava por aí num estado emocional tão ruim, procurando me encontrar, né? Cansado,
ferrado, andando de bar em bar. Essa é a história de muitos jovens que eu vejo quando chegam aqui em São João del Rei, cansado, ferrado, andando de bar em bar, procurando me encontrar. Relacionamento também pode ser um lugar onde a gente se encontra. E a gente pode ter os mesmos exemplos. Por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto do que seja um não lugar quando a gente tem um relacionamento. Você conversa com seu colega sobre a menina que você encontrou no dia anterior e ela diz assim, você diz pra ela, cara, encontrei uma menina, e como é que ela era? Aí você diz, cara, muito gostosa. Eu sei, pode ter ofendido alguns de vocês, mas é assim que as pessoas aqui fora, não aqui dentro, mas lá fora falam. É assim que os meninos falam das meninas. Pode ser surpresa para você, mas é. Isso é um não lugar. E parece que as pessoas hoje elas estão procurando essencialmente não lugares. Você quer ver a diferença entre lugar e não lugar? Eu encontrei uma menina ontem, como ela era linda. Você acredita que eu encontrei ela na igreja? Acredita que ela estava numa sala da escola bíblica dominical e ela estava tocando bar? Dá para acreditar que ela estava tocando o seu compositor favorito? Pois é, o meu compositor favorito. Ela é linda. O seu não, o meu. Essa menina é linda. Dá para acreditar que ela é filha de pastor? Dá para acreditar que se um dia esse relacionamento der certo e for para frente, nós vamos criar filhos e vamos criar de uma maneira que os meus valores são os valores dela? E que nós iremos criar os nossos filhos sob os mesmos valores cristãos? Essa menina é linda, é um achado. Dá para acreditar que essa menina quer ser fonoaudióloga? Sabe por quê? Ela quer ser fonoaudióloga porque ela estava trabalhando num trabalho voluntário com crianças, no orfanato. E ela aprendeu que se você ensina uma criança a falar e corrigir a sua fala, a sua autoestima melhora. Agora tem uma coisa fantástica sobre essa menina, e que ela é linda. É que quando eu fui dar carona para ela, e eu abri o carro, e ela entrou, como um bom cavaleiro, eu abri o carro e não entrar. Quando eu fui dar a volta para dirigir, você não acredita o que ela fez? Ela abriu o trinco do carro, o pino do carro por dentro. Uma menina que se preocupa com os outros. Uma menina linda. Deus nos convida a formar relacionamentos que sejam lugar. Um casamento pode ser um não lugar. Outro dia um pastor estava me contando uma história interessante sobre um casamento, gente muito rica, gente crente, que fretou um avião, que foi até as Ilhas Fiji e fizeram lá um casamento dos sonhos naquela ilha lá. E 6 meses depois eles se separaram. E o pastor conversou, mas meu filho, o que aconteceu? Por que você se separou? O casamento caiu na rotina. Em outras palavras, eu comi o sanduíche e não tinha mais nada para fazer, então agora era a hora de pegar o papel, jogar na lata do lixo e seguir para uma outra refeição num outro restaurante. Isso é um relacionamento que é um não lugar. Que é um outro exemplo muito concreto de não lugar. Eu não quero discutir sobre isso. Chega. Eu não quero falar sobre isso. Não, mas essa semana eu fui surpreendido pela alegria, como disse o C.S. Lewis. Eu estava sentado na sala lá de casa, recebi um beijo e alguém disse assim para mim, eu te amo. E eu queria tanto que você conversasse comigo e a gente pudesse discutir esse assunto, que ele está incomodando a gente. Eu não vou contar para vocês qual era o motivo, nem interessa a vocês. Também não era um motivo muito sério, mas a gente se empomba com bobagem, né? Coisas que tão pequenas. E um casamento é feito de gente que tem compromisso, que vira um para o outro e diz assim, eu te amo. E eu não quero passar mais um dia, mais 1 hora, mais 1 minuto sem a gente sentar junto e abrir o coração um do outro e tentar resolver essa situação. Pois Deus nos chama a ser um lugar. Mas o que é bonito sobre isso é que um lugar
um lugar de adoração. Porque um lugar de adoração é um lugar que expressa a glória de Deus. Eu, como pai, quero que meus filhos vejam Deus através de mim. Eu, como marido, quero que minha esposa veja Deus, ou Jesus, através de mim. Um lugar de adoração é um lugar onde Deus te dá a oportunidade de fazer com que as pessoas o vejam Ele através de você. Então, o primeiro convite que Deus faz a gente é ir a um lugar de adoração. O segundo lugar que a segunda coisa que nesse texto que eu vejo que é muito bonita, que foi para minha edificação pessoal, é que um lugar se conecta com a nossa identidade. O texto de Almeida Corrigida não é muito bom. Ele diz assim: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel. Essa frase não é boa. A frase seguinte é melhor. Todas as tribos de Deus vão, prestem atenção para todas, é um significado de unidade, não falta nenhuma. Todas as tribos de Deus vão para adorar, para dar graças ao nome de Deus. É isso que significa Israel. Ficou mais fácil. Almeida diz, como testemunho de Israel. Eugene Peterson, traduzindo esse texto, foi mais fiel ao que significa. É isso que significa. Todo dia quando você vai ao encontro de Deus, e Deus se revela através da sua palavra, é isso que significa ser ou pertencer a Deus, aquele que julga com Deus, aquele que triunfa com Deus, aquele que é Israel. Existem várias variantes para o significado de Israel. Vocês sabem que uma vez eu estava conversando com um menino que virou para mim e disse assim: eu não preciso ir na igreja. E na hora eu achei super interessante. E eu parei, eu não falei nada no dia, mas eu fiquei me imaginando, virando para Pedrinho e Davi, colocando eles na minha frente, dizendo assim: eu não preciso ser pai de vocês. Eu me imagino olhando para mim e dizendo: eu não preciso ser seu marido. É parte da minha identidade, é parte de quem eu sou. É parte do compromisso que eu assumi com eles, de ser quem eu sou e estar com eles. Mas no mundo em que a gente está, a gente acha que para estar com os outros é porque essas pessoas têm alguma coisa a nos oferecer, e isso significa precisar. Pois Deus nos chama a entender que nós temos que vir aqui, ou ser família, ou ser pai, ou ser namorado, ou ser irmão, porque isso define quem nós somos. Terceiro ponto é que o caminho é um lugar. Pode passar, não faço a mínima ideia que vai aparecer. É, isso aí. O caminho é um lugar. Milan Kundera, usando essa metáfora, vocês sabem que Milan Kundera escreveu aquele livro A Insustentável Leveza do Ser, que virou um filme bacana. Já ouviram falar? Tudo bem. Prêmio Nobel de Literatura. E ele escreve nesse livro A Imortalidade, ele ilustra bem uma metáfora sobre não lugar e lugar que tem a ver com estrada e caminho. Queria ler esse trecho? A estrada distingue-se do caminho não só por ser percorrida de automóvel, mas também por ser uma simples linha ligando um ponto ao outro. A estrada não tem em si própria qualquer sentido, só tem sentido os dois pontos que ela liga. O caminho é uma homenagem ao espaço. Cada trecho do caminho em si próprio, dotado de um sentido, convida-nos a uma pausa. Esse texto mexeu muito comigo. Agora, nada me mexe mais comigo do que aquele filme do Carrinhos da Disney, em que é exatamente sobre isso. Existe a autoestrada, e o objetivo da autoestrada é te levar rápido de um ponto ao outro. Mas existe Radiator Springs, a cidade mais bonitinha do distrito de Carburetor, onde mora o Mate, onde mora o xerife, onde mora o Riponga, onde mora o sargento, onde mora a Sally. É um convite a parar. E Deus quer me ensinar que não é onde eu vou chegar. Aliás, Deus não tem nenhum compromisso com onde eu vou chegar, porque onde eu vou chegar eu já cheguei.
Onde é que eu vou chegar? Eu vou chegar a Deus. Ponto final. Então não é onde eu vou chegar, não é a meta que você traçou, não é a projeção que você fez. É o caminho que conta. O que Deus quer é lidar com você no caminho. E o caminho, no caminho há uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho. Você sabe que a gente faz planos e faz planos e faz planos. E nem sempre Deus tem compromisso com os seus planos ou com os meus planos. Deus tem compromisso com os planos que Ele tem para você e para mim. Eu me lembro uma história de um sujeito que pensou assim, nessas férias eu vou colocar em dia todos os meus artigos, vou ler tudo que eu preciso ler e vou publicar tudo que eu precisava publicar, mas havia uma pedra no meio do caminho. Não, você vai passar esse mês no hospital. Você vai passar esse mês dormindo no chão do hospital. Você vai passar esse mês com o seu filhinho que vai ter que fazer uma operação de osteomielite. E você vai ver todos os filmes de Homem de Ferro, todos os filmes de carros da Disney, vai ver a Universidade Monstro. Mas mais importante do que isso, quando estiver doendo e alguém abrir aquela atadura e tiver um corte que vai até dentro do osso dele, e ele estiver morrendo de medo e chorando de medo com o que vai acontecer, e de que vai fazer punção de dentro do osso dele, sabe quem ele vai segurar? Sabe quem ele vai olhar? Sabe com quem que ele vai chorar e se apoiar? Você. Agora vem a coisa mais bonita sobre isso. Eu entendo que o que Deus quer me ensinar nessas oportunidades não é eu vou fazer ele eu vou abraçá-lo. O que eu acho que Deus quer me dar é a oportunidade de dizer assim, eu quero que você faça uma coisa por mim. Eu quero que você abrace ele como só eu seria capaz de abraçá-lo. Eu quero que você proteja-o como só eu seja capaz de protegê-lo. E quando ele pensar em quem é Deus, ele vai se lembrar de quem você foi na vida dele. E eu não estou fazendo isso por causa do seu filho, mas eu estou fazendo isso por sua causa. Para que você aprenda quem eu sou na sua vida e você possa ser de edificação para ele. Então Deus me ensina a ser lugar para que eu possa aprender quem ele é na vida da gente. Deus nos chama a ser lugar para que as pessoas possam ver Deus através de nós. Porque Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus também me ensina que o caminho leva tempo, e é para levar tempo. A estrada é de onde você sai para onde você vai chegar, mas o caminho não. O caminho é Deus lidando com você com todas as pedras. O caminho é Deus lidando com você com todas as arestas. O caminho é Deus lidando com você em todas as dificuldades e fazendo você entender que precisa de tempo. E Ele quer passar tempo com você, assim como você tem que aprender a gastar tempo com as pessoas que são importantes para você. E o quarto ponto que eu queria compartilhar com vocês é que Deus nos convida a também ser lugar. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Vocês sabem que existe uma história bonita de um menino, um menino que a Bíblia conta como a parábola do filho gastador. A parábola do filho gastador quase todos vocês conhecem, a história de um menino que diz, pai, cansei do Senhor, o Senhor é muito careta, não quero mais saber do Senhor na minha vida, estou saindo daqui, então o Senhor me dê a parte da minha herança. E é exatamente isso que o pai faz. Ele pega a parte da herança do seu filho, entrega para ele e ele sai. E diz a Bíblia, ou disse Jesus, que ele gasta com prostituta e bebida. É o que está escrito lá na Bíblia. E ele um dia vai parar num lugar horroroso, comendo a lavagem dos porcos. O que a Bíblia também quer dizer para mim, que ele foi parar numa terra estrangeira, onde os valores das pessoas com quem ele estava não eram os valores dele. Já se sentiram assim?
Eu já vi tanta gente com quem eu já conversei que estava em um lugar assim. Quando elas se deram por si, elas perceberam: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que essas pessoas acham que é certo não é o que eu acho que é certo. O que essas pessoas pensam que é correto não é o que eu acho que é correto. O que eu estou fazendo aqui? Caiu a ficha. E aí ele inventa: o que eu vou fazer? Ele diz: o que eu estou fazendo aqui comendo essa lavagem? Os empregados do meu pai comem uma comida muito melhor que essa. Uma comida caseira gostosa lá da fazenda do meu pai. Eu vou decorar um discurso. E ele decora um discurso: pai, meu pai não vai me aceitar, ele pensa. Afinal de contas, eu gastei tudo. Fui gastador. Pode não. Meu pai não vai me aceitar. Então ele pensa num discurso do tipo assim, vou falar assim: pai, eu não mereço, mas me trata como um dos seus empregados. Deixa eu trabalhar aqui na sua fazenda. Vai ser melhor do que qualquer coisa. Mas o que a Bíblia me diz e o que Jesus conta para mim sobre esse pai, que é muito bonita, é que desde que aquele filho saiu, a única coisa que ele faz é olhar para fora, olhar para o verde, olhar para o caminho que seu filho do qual seu filho trilhou e dizer quando é que ele volta. E quando ele vai despontando no meio do horizonte, a primeira coisa que esse homem, que devia ser muito gordo, faz é sair correndo e indo em encontro ao seu filho. E é engraçado como Jesus descreve essa história, porque esse filho vira para o pai e começa a falar aquele discurso do tipo: pai, já não sou mais digno de ser seu filho, trata-me como um dos seus empregados. E o pai, eu digo: cala a boca, garoto. Galera, vem cá. Troca a roupa desse menino, porque essa roupa não é aceitável. Coloca nele um anel, onde o anel está o selo do nosso nome. Ele será tratado como meu filho. Troca a sandália desse garoto para que ele tenha um calçado de acordo. Porque meu filho se perdeu e agora voltou. O lugar desse menino era perto do seu pai. Ele se encontrou com o pai. Mas eu fico pensando se Jesus, assim como Hollywood, pensasse em fazer a segunda história. Sabe aquele negócio? Filho Pródigo 2, a missão. Porque essa história é interessante porque o filho, é certo que ele é gastador, mas o pai também é. Tim Keller, falando sobre essa parábola, ele diz: se tem uma pessoa que é gastadora nessa história, é o pai. Mas uma coisa bonita sobre esse pai: você nunca consegue gastar todos os recursos dele. O filho se pega o que tem, a vida que tem, o presente que recebeu e sai num instante mais perto do pai e com as bênçãos do pai e com o que Deus tem a nos oferecer, nunca se acaba, nunca se extingue, porque esse pai, o que ele tem a nos oferecer de graça e amor, nunca termina. E nessa história de a missão, eu fico pensando sobre o filho pródigo crescendo e nunca deixando o seu pai. E tendo filhos, e os seus filhos nunca deixam o seu avô, porque aprenderam com o pai. É como diz a Bíblia: ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, ele não se desviará dele. Jesus, falando sobre isso, me ensinou uma coisa linda. Eu fico imaginando Jesus pensando, dizendo: o que eu posso comparar ao reino de Deus? E ele olha para o céu, ele olha para as pessoas, ele olha em volta e diz: já sei! O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é o melhor dos grãos das hortaliças, mas que é colocado no chão e que, quando cresce, vira uma árvore frondosa, cujas aves do céu vêm se aninhar em sua sombra. É parecido com o Salmo 1 que diz: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém com pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Pois será como uma árvore viçosa plantada junto a ribeiros d'água, cujas folhas não caem,
e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz prosperará. Pois é assim. Mas tem um pastor muito sábio que me ensinou a olhar para esse texto com um olhar mais profundo. Pastor Ivênio dos Santos. Ele me disse o seguinte: vocês já viram uma laranjeira produzir laranjas e chupar as suas laranjas? Vocês já viram uma árvore que produz frutos e ela chupa os próprios frutos que ela produz? Não. Porque no reino dos céus é assim. Os frutos que a gente produz são para os outros. A árvore que nós nos tornamos é para os outros. As bênçãos que nós produzimos são para o benefício dos outros. Pois quando eu sou chamado por Deus a ir a Jerusalém e contemplar Jerusalém, Jesus, Deus, me chama a entender que indo na direção de Deus, eu também me torno lugar, eu também me torno abrigo, eu também me torno pai, que eu não consigo ser, mas que Deus quer que eu seja. O namorado, amigo, que eu não consigo ser, mas Ele quer que eu seja. O professor, o pesquisador, o amigo, o plantador de igreja, ou sei lá o quê. Seja lá o rótulo que você queira colocar em mim ou em você. Você só consegue ser na medida que você vai em direção a Deus. E é isso que Deus chama a gente hoje a fazer. A encontrar o seu lugar em Deus. Porque esse lugar é no Senhor.